Boa tarde, pessoal. Continuando aqui nossos simulados comentados em preparação para a prova de arraias amadores. Agora nós vamos falar sobre temas específicos. Nesse simulado falaremos aqui de termos náuticos e marinharia. Vamos lá. A parte do leme, que realmente se move quando um barco está em movimento e guinando para um dos bordos. A parte do leme é chamada de porta do leme. Essa parte aqui de baixo que realmente fica em contato com a água, né? Poderia ter uma questão um pouco diferente, perguntando qual a parte do leme, né, que realmente faz ali que está diretamente em contato com a água e é responsável pela direção da embarcação, né, pela guinada para um bordo ou para o outro, ok? Espia que sai da embarcação perpendicularmente ao cais, tá? Perpendicular. É a espia de través. No caso aqui, nessa figura, nós temos aqui duas espias de través, né? Se a gente for aqui pelas partes da embarcação, isso aqui seria o través da embarcação, ou seja, a lateral da embarcação. E ela sai aqui fazendo um ângulo reto aqui. E ela evita, pode ser outra questão de prova, ela evita que a embarcação se afaste do cais, tá? Aqui nós temos os lançantes, os springs, spring de proa, spring de popa. Nunca esquecer que o nome da espia se dá da região da embarcação que ela sai. Por exemplo, se ela sai da proa, isso aqui é o lançante de proa. Se sai aqui da popa, aqui seria então o lançante de popa, ok? Aqui seria o spring de proa, porque está saindo da proa. E aqui seria o spring de popa, porque está saindo da região da popa da embarcação. Como se chama o ato de amarrar uma embarcação ao cais, trapiche, pier ou a contrabordo de outra embarcação? Esse ato chama-se, essa faina, né, essa atividade chama-se atracar uma embarcação. Os cabos usados para amarrar uma embarcação no cais, trapiche, porto, etc., são chamados de espias, tá? Isso no caso de embarcações grandes, né? A gente usa as espias. Quando se fala em embarcação pequena, embarcação ali de esporte e recreio, né, de médio para pequeno porte, embarcação miúda, o nome desse cabo é chamado de bossa, né? Bossa, tá? Suspender em manobra é. Suspender a gente sabe que é o contrário de fundear, ou seja, quando fundear é se prender ao fundo, suspender, né, é ancorar, você utilizar a sua âncora para ficar preso ali ao fundo. Tá? Então, suspender é sair com a embarcação do local do fundeio, recolhendo o quê? A sua âncora. Um nó muito útil a bordo pode ser desfeito com facilidade, serve para fazer uma alça e prender a espia a um cabeço no cais. Esse nó é chamado de laje guia. Ele é também considerado o rei dos nós, tá? O rei dos nós. Ele é desfeito, por mais tração que se faça nele, ele é desfeito com facilidade, tá? Apenas levantando essa alça aqui você consegue já desfazer esse nó, tá? Aqui nós temos um navio atracado com alguns espias saindo de proa aqui, alguns lançantes, tá? E essa parte aqui, onde é presas espias, encapeladas espias no cais, é chamado de cabeço, tá? Cabeço. Uma providência simples que organiza a embarcação e a torna um pouco mais segura é aduchar os cabos. O que significa aduchar na linguagem marinheira, tá? Isso aqui são alguns tipos de aducha, né? Aqui, então, o que significa aduchar? Aduchar nada mais é que enrolar os cabos em voltas grandes, né? Para facilitar ali a saída dos cabos e dar um aspecto marinheiro ali na sua embarcação. Nós temos aqui uma ducha inglesa, uma ducha em cobros, né? Tipo em 8, e aqui uma ducha em pandeiro. Tá? Mas só para a gente saber que aduchar é enrolar os cabos em voltas grandes, tá? Existem vários tipos de aducha.
Os cabos principais de amarração de embarcação são lançantes, springs e traveses, tá? Já mostrei naquele slide anterior. Lançantes, aqueles que se saem, né, da região ou da proa ou da popa se lançando ou para a proa ou para a popa. Os springs também, ele sai só com o contrário dos lançantes, e os través são aquelas espias que saem ali pelos través fazendo uma perpendicular com o cais. O que são espias e para que servem? Tá? São cabos de amarração usados na faina, né, na atividade de atracar uma embarcação ao cais ou a contrabordo de outra embarcação. Okay? Qual das correlações abaixo está totalmente correta? Tá? Isso aqui a gente tem que prestar muita atenção nessas questões, que pode confundir um pouco. Tá? Boreste, lado, é o lado direito da embarcação, ok. Bombordo é o lado esquerdo da embarcação, também ok. Avante fica na parte da frente da embarcação e a ré fica atrás. Tá? Então essa aqui é a alternativa correta, a letra B, então. A posição relativa, que indica a direção de onde o vento vem, chama-se, né, onde o vento está entrando. Tá? Então, barlavento. Tá? Por exemplo, aqui a gente tem o veleiro, o navio veleiro Cisne Branco, o veleiro da Marinha do Brasil. Tive o prazer de servir nesse navio por 2 anos, entre 2008 e 2009. Tá? Então aqui a gente vê que o vento ele está entrando nessa direção aqui, ó, tá? Nessa direção, ele está enchendo a vela nessa direção aqui, mais ou menos aqui entrando pela alheta de bombordo dessa embarcação, tá? Pela alheta, a gente sabe que a alheta é essa parte aqui, né? Aqui seria a alheta de boreste, aqui a bochecha de boreste, tá? Aqui seria o través da embarcação. Então, do outro bordo, do lado esquerdo, nós temos aqui a alheta de bombordo também, é mais ou menos onde esse vento está entrando para impulsionar a embarcação, para encher as velas. Então, essa direção onde ele entra chama-se barlavento. Consequentemente, ele vai estar saindo aqui. Então, essa outra direção, né, se ele entra aqui, ele vai sair aqui. Então, aqui chama-se sotavento. Mas a direção onde o vento vem, ou seja, de onde ele entra, chama-se barlavento. Em embarcações miúdas, né, existe um tipo de peça instalada nos convéses que serve para passarmos e darmos voltas em cabos e boças. Tá? Essas peças são chamadas de cunhos. Tá? A gente viu que existe no cais, né, no próprio navio de grande porte, eles têm um cabeço. Né? Não é só que embarcações menores, essa peça, né, essa peça onde é dada voltas ali para amarrar a embarcação, ela é bem menor, né, o tamanho reduzido, e é chamada de cunho. Tá? Então isso aqui são os cunhos. Tem até a alternativa cabeço aqui, tá? Se fosse embarcação de grande porte, ok. Embarcação de grande porte ela tem cabeços na própria embarcação, e também existem cabeços no cais para fazer essa atracação. Para evitar as possíveis pancadas do costado, ou seja, ali do casco da embarcação contra o cais, podemos passar pela borda do barco que está atracado algumas peças macias de borracha, outro material, chamadas de defensas. O nome é meio sugestivo aqui, tá? É usado para defender a embarcação, tá? Defender. Então, defensa, né? No caso aqui, a gente tem umas defensas aqui, tipo charuto, né? Okay? Podia ser pneu ou qualquer outro material que você usa aqui para proteger a sua embarcação. Uma pessoa posicionada na popa de uma embarcação, de frente para a proa, né? No caso igual está esse cidadão aqui, ela terá à sua direita o bordo de boreste, lógico. Né? À sua direita, você olhando de popa para a proa, ela terá o bordo de boreste. Isso aqui não tem que ter dúvidas. São parte de uma embarcação. Resposta correta aqui, ó, convés. O convés nada mais é que o piso da embarcação, né? Os pavimentos ali de uma embarcação são chamadas de convés. Né? Costado, que é o casco da embarcação, né? Excluindo aqui a parte da superestrutura. Então tudo isso aqui é chamado de costado da embarcação. E quilha, né? A quilha é a espinha dorsal de toda a embarcação. Ela vai de proa a popa,
tá? De proa a popa, e aonde são fixadas as cavernas da embarcação, para fazer ali aquele esqueleto antes de fazer a cobertura ali com chapas de aço, de alumínio, de qualquer outro material, de fibra de vidro, tá? Então, isso aqui são partes do embarcação. Isso aqui que fala ó, avante, arré, isso aqui são regiões da embarcação, né? Meia nau, a gente sabe que é o meio da embarcação, avante, a parte da frente da embarcação, arré, a parte de trás, tá? Banda é quando a embarcação ela tá com peso, né, mal distribuído ali de um bordo para o outro, ela ocasiona uma banda na embarcação. Boreste, bombordo e trim também não tem nada a ver. Isso aqui são regiões da embarcação, então a resposta correta aqui é convés, costado e quilha. A distância, né, a medida linear entre a quilha de uma embarcação, né, a quilha de um barco, e a linha d'água é chamada de... Essa medida aqui, ó, essa embarcação, ela está... a linha d'água aqui é a linha de flutuação, tá? Até o final, até a quilha aqui, essa medida aqui vertical aqui, ela é chamada de calado, né? Calado da embarcação. Aqui já dá para a gente também ter uma noção que, né, quanto mais peso, a gente aumenta o calado da embarcação, lógico, né? Aumenta o calado e diminui o quê? A borda livre, tá? Essa é a resposta para outra questão também. Isso aqui seria a borda livre dessa embarcação, aquela que tem que estar livre de água, tá? Não pode molhar a borda livre. Você afeta aí a estabilidade da sua embarcação. Evitar que a embarcação caia, ou seja, se movimente para ré, é função de uma espia chamada de lançante, tá? O lançante de proa, né? Lançante de proa, a resposta correta, ela evita que a embarcação realmente ela caia para ré, tá? Ela caia para ré. É lógico, aqui nessa tracação, com certeza tem outras espias, tá? Não dá para ver nessa imagem, mas com certeza tem outras espias, né? Outro lançante, o lançante de popa, no caso. Um ou mais lançantes, tem os springs, né? Também, que sai contrário aos lançantes. E também espias de través, que saem ali perpendicularmente ao cais. Com relação ao hélice, podemos dizer que é uma... Resposta correta aqui é o hélice de uma embarcação. É uma peça que possui pás e serve para movimentar a embarcação através de seu próprio giro, né? É óbvio, o hélice ele só movimenta a embarcação quando ele está girando para um bordo ou para o outro, ok? Artefato marinheiro com um gancho na extremidade, usado para auxiliar na tracação ou desatracação, né? Quando você vai se aproximar de um cais para atracação ou desatracar do cais, quando você vai sair com a sua embarcação do cais. Isso aqui é usado em embarcações pequenas, tá? Então, o nome desse artefato marinheiro é chamado de croque. Ele tem esse gancho aqui, tá? E essa ponta. Ele pode tanto empurrar ali o cais, quanto ele pode também puxar ali na hora de uma atracação. Ele pode trazer ali, puxar alguma defensa, algum cabeço que tenha no cais, algum cunho que tenha no cais, tá? Para realizar a atracação ou desatracação. Então, não esqueçamos aí, o nome é croque. Qual o nó utilizado, para emendar cabos de mesma bitola, tá? A gente viu que esse aqui é o nó direito, usado para emendar cabos de mesma bitola, de mesma espessura, tá? A gente tem aqui o laje guia, né? Já viu que é usado para confeccionar alça de espia em emergência. Volta do fiel é o nó mais utilizado a bordo. Aí temos outras duas opções aqui, mas a opção correta aqui, tá? O nó utilizado para emendar cabos de mesma bitola chama-se nó direito. Ok, terminamos aqui o primeiro vídeo. Vamos dar sequência aí em seguida aos demais capítulos da nossa apostila.